Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Mas enquanto você vai abrindo, eu quero que você reflita na seguinte pergunta. O que significa para você, para sua família, para o seu contexto, o que significa o Natal? Qual é o significado do Natal? Pensa alguns instantes nisso. Por que você celebra o Natal? Como você sabe, nós estamos começando hoje as programações do mês de Natal aqui na CIB. Então tivemos hoje pela manhã um lindo culto das famílias na casa do Pai. E agora eu quero refletir com você de uma maneira breve, eu prometo, sobre o verdadeiro significado do Natal. Pensando nisso, eu fiz uma pesquisa esses últimos dias, li alguns textos na internet, li alguns jornais, vendo o que os noticiários já estão nos mostrando, para ver como a nossa sociedade lida com a proximidade do Natal, o que leva a nossa sociedade, a nossa cultura a celebrar o Natal. E aí a gente cai naqueles clichês, né? O que é o Natal? O Natal é um tempo de paz, de família. E aí o pessoal do comércio, né? O Natal é um tempo de presentear quem a gente ama. E aí a gente já vê as decorações nas casas. Quem aqui tem uma árvore de Natal em casa, levanta a mão. Pode levantar, eu tenho também. Tá vendo? A gente coloca uma árvore dentro de casa, só a gente que vê, mas a gente faz, porque é o clima da época, né? A gente decora a rua, tem gente que decora, assim, varanda, tudo. Fica lindo, é um tempo muito bonito. As lojas ficam enfeitadas para chamar a nossa atenção. É um tempo que a gente aceita se endividar um pouquinho mais, né? Porque a gente tem que presentear quem a gente ama, ora bolas. Não é possível que a gente não vai presentear quem a gente ama no Natal. E, inclusive, no Natal, eu não sei se acontece com você, comigo isso acontece. A gente fica meio com a consciência pesada, assim, quando a gente recebe um presente. A gente sente na obrigação de retribuir o presente. Isso acontece com você? Comigo acontece. A gente pode nem ter tanta intimidade com a pessoa, mas a pessoa dá um presente para a gente, você fala, puxa, tem que dar um presentinho, não posso sair perdendo nessa, tem que, uma caneta, um bloquinho, um negócio, tem que dar, porque, e aí a gente aceita se endividar um pouquinho mais, o cartão de crédito em janeiro, só Jesus para segurar. Esse é o tempo, né? Essa é a época do Natal. Para a nossa sociedade, que é movida pelo consumo, que é movida por aquilo que a gente pode mostrar pelos outros. Mas aí, nessa pesquisa, eu achei um vídeo bem legal, e eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, que um grupo saiu por aí perguntando para um segmento bem específico da sociedade qual era o sentido do Natal para aquelas pessoas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. O Natal significa o espírito de confraternização, né, de união, reencontro das famílias, né, e a paz, né, significa a paz de um modo geral no mundo inteiro, né. A ideia é de voltar para a família, para os laços de família e passar um Natal bom, resgatar os valores, né. É o nascimento do Cristo Salvador de todos nós. E hoje o Natal, a gente consideramos o Natal como uma festa de paz, uma festa de harmonia, uma festa de encontros, entendeu? O Natal é tempo de renovação, tempo de reflexão. Representa paz, saúde, esperança, vida. Uma data especializada para mim, para minha família, o menino, que nasceu o menino Jesus. Para mim também é importante. A felicidade, o Natal bom, ótimo, de alegria, né? Dia de emoção, né? Que reúne a nossa família, né? Para mim seria assim o nascimento de Jesus Cristo. As pessoas tinham mais que procurar uma igreja, não festa, presente. Isso aí
Eu acho que não tem nada a ver. Tem pessoas que estão no 25 de março, vão fazer compra, vão comprar bastante presente. Tem pessoas que não têm presente. Então eu acho que o Natal está bem relacionado com Cristo. Espero que as pessoas entendam essa data dessa forma, né? Trazendo isso para suas casas, para sua família, para os amigos, e seja uma data fraternal. Natal para mim podia ser até o ano inteiro, né? Tivesse essa paz, só não nessa do ano, né? Eu gosto da resposta desse último cara. Ele diz assim, Natal podia ser o ano inteiro, porque no Natal a gente tem paz, né? A gente tem harmonia. Teria que ter o ano inteiro. Eu gostei muito desse vídeo, porque esses homens que moram nas ruas responderam coisas que realmente o dinheiro não compra. Que é o Natal, é um momento de reunir a família, é um momento em que a gente tem paz, a gente faz o bem, a gente estende a nossa mão, a gente está com quem a gente ama. E o único camarada que falou sobre presente no vídeo, sobre comprar alguma coisa, ele diz assim, nem todo mundo tem presente. Muito perspicaz a visão dele. A gente se preocupa em comprar, mas nem todo mundo tem. Achei muito legal essa visão. E eu trouxe esse vídeo para refletir com você, de fato, sobre o significado dessa data. Por que a gente celebra da maneira que a gente celebra? Porque o Natal é esse tempo de paz, de alegria, de felicidade. Vamos ler um texto juntos, a partir do versículo 18? Eu vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs nele, no menino, o nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Que a gente consiga ouvir a voz do Senhor a partir de agora. Tira de nós toda distração, tudo que tira a nossa atenção do Senhor. E que alguma coisa mude dentro de nós, através do toque do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Assim é a história do nascimento de Jesus. Mas como era o mundo quando Jesus nasceu? Então vamos lá, Jesus nasceu em Israel. Israel, nesse período de tempo, era uma nação que estava debaixo do governo do Império Romano. O Império Romano, ele é conhecido até hoje por algumas práticas bem cruéis, bem pesadas. Israel sofria debaixo da pesada mão do Império Romano. Estava em vigor naquele tempo uma coisa que ficou conhecida como Pax Romana. O que era a Pax Romana? Eu vou dizer de uma forma bem básica, porque eu não domino totalmente, mas basicamente era isso. O Império Romano tinha uma prática de explorar as suas províncias. E explorava essas províncias através da cobrança abusiva de impostos, explorava essas províncias através da captação de mão de obra para fazer as suas grandiosas obras, estradas e tudo mais. E nesse contexto dessa exploração, dessa mão pesada sobre o povo, começam a surgir pequenos movimentos rebeldes contra o governo do império. Pequenos movimentos que queriam
que aquilo não acontecesse mais com eles. Entre esses movimentos, o movimento dos zelotas. Você sabe, tem na Bíblia, inclusive um dos discípulos de Jesus era um zelota. E, abrindo um parêntese rápido, tem um historiador que lançou um livro que foi best-seller nos Estados Unidos por vários meses, que afirma que Jesus também era um desses zelotas, um radical, bem radical mesmo. Mas, enfim, isso aí não vem ao caso agora. E começaram a surgir esses movimentos, e o cenário político, social do tempo em que Jesus nasce é esse cenário de turbulência, de insatisfação, de tensão, de rebeldia mesmo. Aí Jesus nasce. O povo judeu tinha uma profecia, várias profecias no caso, mas ele tinha profecias há alguns séculos, de que um dia nasceria o seu Messias, de que um dia viria ao mundo aquele que livraria o povo de Deus do jugo do maligno. E nessa imagem, o Império Romano é essa visão maligna. Um dia viria o rei dos judeus, que salvaria o seu povo, que daria paz ao seu povo. Agora se coloca no lugar desse povo por um instante. Imagina que você é explorado, aviltado diariamente, que tudo que você pensa não faz a menor diferença, porque o que interessa é o que quem está no poder vai fazer. Meio familiar, né? Mas deixa para lá. Se coloca no lugar desse povo um minuto. Imagina aquela insatisfação, aquele sentimento de desesperança. E aí, um dia, nasce uma criança. Nasce uma criança, como nascem crianças todos os dias, aos montes. Mas não era uma criança qualquer. Nasce uma criança, Jesus Cristo, Deus encarnado. Esse é o primeiro ponto que eu quero refletir contigo. Jesus é Deus em forma de homem, é um Deus que escolhe ser homem. E no dia do nascimento de Jesus, se a gente for colocar a história da humanidade numa linha, o maior momento de contato entre o céu e a terra, o maior momento que a glória de Deus toca o nosso mundo, é em Jesus. Você pode discordar, mas olha só, isso foi tão forte, tão poderoso, que a nossa história é dividida nesse momento. Entre antes desse fato e depois desse fato. O mundo mudou por causa disso. Não era uma criança qualquer. Era Deus encarnado. E Ele veio e dividiu a nossa história. O céu tocou na terra e as coisas mudaram. E você pode ver como o nosso mundo mudou. Uma coisa simples, a gente comemora o Natal, mas nós somos um país de tradição cristã. Se você pegar um país que não é de tradição cristã, como o Japão, não é de se esperar que o Japão comemore o Natal, porque a maioria da população é budista, correto? Mas eles comemoram o Natal. Talvez não pelo mesmo motivo que a gente. Mas o fato é que aquele dia foi tão forte que ecoa, a celebração desse dia ecoa até para outras culturas que não seguem aquilo que a gente segue. O que me encanta no fato de Jesus ter nascido, no fato de Deus ter se tornado homem, é o fato de que Ele passou e Ele sentiu as dores que nós sentimos. Jesus nasceu num contexto de pobreza, nasceu num contexto de perseguição, num contexto de sofrimento, de medo. A gente olha a imagem o presépio, né? A gente olha aquilo, é tão bonitinho, tão bem montadinho, uma criancinha bonitinha, os animaizinhos sorridentes, né? O presépio tem uma luzinha, é bonito. Mas eu imagino aquela cena num contexto miserável, o fedor dos animais num ambiente abafado, todo bagunçado, uma coisa quase clandestina. E ali nasceu o nosso Salvador, passando por esse momento de pobreza, um momento de perseguição. Eu vou chegar no momento da perseguição aqui, mas os pais de Jesus fugiam. E esse era o contexto do Deus que se fez homem. Isso não entra na minha cabeça de forma nenhuma. Um Deus tão poderoso,
criou todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e dos mares, e dos animais, e de tudo que existe, esse Deus escolhe nascer nesse contexto? Sejamos sinceros, eu e vocês, se nós fôssemos Deus, a gente não faria diferente? Eu vim em forma assim de um cavaleiro de 3,5 metros de altura, com armadura, uma espada, um escudo, sei lá. Menos pobre, nascido escondido num estábulo. Mas foi assim que Deus escolheu. E eu vejo esse acontecimento como um convite de Deus para nós. Ele diz assim, olha, agora eu estou aqui com vocês. Venham até mim. Eu cheguei. Eu estou entre vocês. Venham até mim. O capítulo 2 narra isso. Narra a história de alguns homens que foram atraídos por Deus até aquele local, até a presença de Jesus criança. E aqui na minha versão chama o que a nossa tradição chama de reis magos, a minha Bíblia aqui chama de os visitantes do Oriente. O primeiro ponto que nós pensamos é que Deus se fez homem e Ele veio até nós. O segundo ponto que eu quero pensar com você é que esse Deus que veio até nós conhece as nossas lutas. Porque Ele sofreu. Ele se fez homem e Ele experimentou na carne o que eu e você experimentamos diariamente. Muita gente tem aquela imagem de um Jesus super poderoso porque Ele realizava prodígios. Porque Ele botava a mão sobre uma pessoa e essa pessoa era curada. Porque Ele dava uma palavra e o morto voltava a viver. Porque Ele expulsava demônios com uma autoridade tremenda. A gente tem essa visão de Jesus como sendo uma pessoa poderosa, porque Ele tinha poder. Mas Ele também era homem. Ele também sofreu. Em Hebreus capítulo 4, diz que nós temos um sacerdote que, como nós, tudo sofreu, foi tentado em tudo, mas não caiu. Conhece as nossas lutas. Teve fome, teve sede, sentiu dor, teve tristeza, sofreu. Experimentou na pele o que eu e você experimentamos. Quem aqui nunca sofreu? Se por acaso tem alguém aqui que nunca sofreu, longe de mim querer estragar seu dia, mas vai chegar a sua hora. É um fato da vida. O capítulo 5 de Hebreus tem um versículo muito forte. Eu vou ler para você. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que, embora fosse o Filho de Deus, Jesus, Ele aprendeu, por meio do sofrimento, a ser obediente. Jesus sofreu, e o sofrimento aperfeiçoou Jesus como homem. O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas nós podemos agradecer ao nosso Deus, porque Ele, Deus conosco, Emanuel, conhece a nossa luta, amém? Ele sabe o que a gente passa. Deus sabe o que é ter fome, o que é ficar triste com a perda de um ente querido. Ele sabe o que é não ter condições de adquirir as coisas. Ele sabe o que é não ter onde repousar a cabeça. Ele sabe isso. Isso é lindo. Muitas pessoas, quando pensam em Deus, pensam num Deus distante, que está lá, observando o mundo. Como se o mundo fosse um filme, Ele estivesse assistindo as coisas acontecerem. Mas Ele é Deus conosco, que está ali do nosso lado, em todo o tempo. E porque Ele era homem e sofreu, Ele nos acompanha no nosso sofrimento. O final do Evangelho de Lucas narra a história de 2 homens que voltavam para o seu povoado, tristes, porque aquele que eles achavam que era o Messias tinha morrido. E Jesus vai caminhando com aqueles homens. Ele está do lado deles no momento de desesperança da vida deles. A gente está vivendo uma época legal. O Natal é uma época legal. É uma época feliz, alegre, não é isso? Tem árvore, eu descobri esses dias. Tem árvore de Natal que toca até musiquinha. Você liga ela na tomada, ela toca uma musiquinha.
E é uma musiquinha alegre, lógico, porque é um tempo alegre que a gente vive, o Natal. Mas nessas pesquisas que eu estava fazendo, eu descobri que o Natal também é um período em que o número de suicídios aumenta consideravelmente. Que muita gente entra numa depressão forte no final do ano. Ou pelo menos isso é descoberto nessa época. Talvez você já tenha feito isso. Você chega no final do ano, você faz um balanço do que passou, não é assim? É assim, faz assim com a cabeça. Isso, é assim. A gente chega no final do ano, a gente... Poxa, esse ano eu fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer isso. Eu, por exemplo, todo início de ano eu faço o mesmo projeto, Ano Novo. Todo mundo... Você tem uma lista de como é que fala? Enfim, metas para o Ano Novo. Eu sempre tenho uma, que é perder peso. Aí chega num determinado ponto, eu abandono, falo assim, olha, quer saber, comer é tão bom, né? Eu não vou me preocupar com isso mais. A gente chega no final do ano e olha essa lista, né? Fala, poxa, meu ano, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. E algumas pessoas, para algumas pessoas, esse é um tempo muito ruim. É um tempo de desesperança mesmo. De ver que a vida não é do jeito que ela gostaria que fosse. E aí aumentam os suicídios, internações, o consumo de remédios aumenta, enfim. Mas Jesus, ele esteve aqui, e ele conhece o que a gente passou, ele sabe o que a gente sofre. E se você é como eu, você tem que acreditar que tudo na vida de Jesus é um exemplo para nós. Não só os ensinamentos dele. Não foi só o que Jesus falou que tem valor, mas o que Jesus viveu. Nós temos que ser imitadores de Cristo, não é isso? Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios? Que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Então nós temos que imitar a vida dele. Ele veio como homem, e isso é uma convicção que eu tenho. Jesus veio como homem para nos ensinar a sermos homens, a sermos seres humanos, de acordo com a imagem dele. Sermos humanos como ele foi humano. Esse é o exemplo. Acho lindos os ensinamentos de Jesus, porque ele colocou esses ensinamentos na prática. Ele diz assim, se uma pessoa chamar você para caminhar 1 milha, caminha 2. É difícil, né? Se uma pessoa te der uma bofetada num lado do rosto, dá a outra face. Difícil, né, gente? Mas Jesus não fez isso? Ele não ficou quieto enquanto ele era espancado violentamente por coisas que não eram justas? Não deveria ser esse o nosso procedimento? De dar outra face? Deveria. É porque é o que ele diz. Mas a gente desvirtuou tanto isso, que até em pena de morte a gente aceita agora pensar. Não vou entrar nessa discussão porque isso é polêmico. Não gosto de polêmica. Mentira, gosto. Mas quem dá e tira a vida é Deus. Só queria dizer isso. Ele veio nos ensinar a sermos homens. E uma história para mim que reflete bem isso, está no capítulo 4 do Evangelho de João. E eu sempre compartilho esse texto, porque esse texto para mim mostra o caráter de Jesus. O caráter que deveríamos ter. Esse texto narra a história da mulher samaritana. Uma mulher que era excluída pela sua sociedade porque se casou demais. Porque tinha relacionamentos indevidos. Uma mulher que ninguém queria estar perto dela. E aí, esse texto, capítulo 4 de João, é muito bacana porque ele mostra assim, Jesus basicamente passou por aquela cidade para falar com ela. E Jesus se senta e conversa com ela. E perde, entre aspas, tempo com uma mulher que ninguém queria estar perto. Esse é o caráter de Jesus que tem que crescer em nós. Eu e a minha célula, a gente está estudando o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é o menor dos evangelhos, e ele é o evangelho mais rápido. Enquanto Mateus e Lucas dão uma genealogia de Jesus, e enquanto João fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós, Marcos começa com Jesus já tendo 30 anos de idade. Porque Marcos não queria perder tempo dando explicação demais. Marcos queria focar no que Jesus fez, nas obras e nas viagens e no trajeto dele.
Marcos não perde tempo na abordagem dele da vida de Jesus. Mas o que eu acho lindo é que João perde tempo. João narra uma história em que Jesus perde tempo. Ele para num lugar, ele senta num poço para conversar com uma moça de moral duvidosa. E ele conversa com ela. E o que eu acho lindo em Jesus é isso. É que ele estava com as pessoas. Eu e você precisamos aprender a ser assim, porque ele veio nos ensinar a sermos assim. Um Deus que se fez homem e sentiu as nossas dores e sabe pelo que a gente passa e nos ajuda no nosso sofrimento. E tanto entende o que a gente passa que em determinado momento, quando uma mulher está prestes a ser apedrejada, ele diz assim: olha, filha, nem eu te julgo, só não peque mais. O tipo de graça que a gente não tem conseguido demonstrar hoje em dia. Ele veio nos ensinar a sermos homens. Ele diz isso no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Quando aquela passagem linda e conhecida que diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você conhece esse texto? Um versículo antes ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Aprendam de mim. No fim das contas, a única pessoa que eu e você precisamos imitar é Jesus Cristo. Amém? É a única pessoa que deveria influenciar as nossas atitudes. A única pessoa em quem nós deveríamos nos espelhar. Jesus Cristo. Deus feito homem, que veio ao mundo, sentiu as nossas dores, sofreu o que nós sofremos e nos ajuda a passar pelo sofrimento. O terceiro ponto que eu quero refletir com você é o fato de que Deus sempre nos mostra outro caminho. Olha só, no capítulo 2 de Mateus, ele narra o episódio em que os sábios do Oriente visitam Jesus criança. E esse texto tem uma lição muito legal para a gente. Versículo 7 diz assim: então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela que sinalizava o nascimento de Jesus havia aparecido. E eles disseram. Depois Herodes os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Herodes foi maldoso nessa ordem. Ele queria descobrir onde Jesus estava para matar Jesus. Se coloca no lugar dele. Ele era o rei, ele era o cara que mandava. E de repente chega um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, porque Deus não revelou isso a muita gente logo no início. Pessoas felizes, empolgadas com o fato de que o rei prometido havia nascido. Aquele que livraria o seu povo do jugo maligno havia chegado. Imagina que alegria esses homens não estavam sentindo. Gente que aguardava por esse dia há séculos. E esses homens falam para o rei: olha, nasceu. E Herodes era o cara, e ele não queria perder o poder. E aí ele faz um plano para tirar a vida de Jesus. E esses visitantes do Oriente vão até Jesus e honram a família de Jesus com presentes. E ficam felizes em ver ali aquele rei prometido. Se ajoelharam diante dele e o adoraram, porque já sabiam quem ele era. Sabiam que ele era Deus homem, o Filho de Deus. É engraçado ver que Jesus era ainda um bebê, e esses homens já sabiam quem ele era. Mas Jesus fazia prodígios como adulto, curava e libertava e ressuscitava, e alguns ainda duvidavam de quem ele era. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11, narra a cena em que Jesus acaba de ser batizado por João Batista. O céu se abre, Deus fala, e ele diz:
esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Você consegue imaginar essa cena? O céu abrindo, Deus falando, todo mundo ouvindo, e alguém ainda ficar com dúvida de quem era Jesus. Esses homens não tiveram dúvida nenhuma. Eles viram aquele bebê e eles sabiam que aquele bebê era o Messias prometido. E aí eles resolvem ir embora. E eles iam obedecer a ordem do rei. Eles iam voltar para o rei e dizer, olha rei, o menino está em tal lugar, vai lá. E aí Deus aparece para eles num sonho, verso 12. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Deus sempre nos mostra um outro caminho. É impossível alguém encontrar Jesus e voltar pelo mesmo caminho. É impossível alguém ter um encontro com o Filho de Deus, o Deus homem, e voltar pelo mesmo caminho. Deus tem um novo caminho para mim e para você, amém? Diz isso como se você acreditasse, amém? É impossível as coisas continuarem da mesma maneira quando a gente encontra Jesus. Aqueles homens tiveram o seu caminho mudado, porque Deus queria livrá-los da morte. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele muda o nosso caminho para nos livrar da morte. O nosso caminho, por melhor que pareça, ele inevitavelmente vai nos levar à morte. Mas Deus nos dá um novo caminho. Ele diz, não vai por aí, vai por aqui. E esse é o caminho da vida. Eu acho isso fantástico. Como você sabe, eu falo isso sempre que eu prego, eu adoro ouvir histórias da vida das pessoas, adoro ouvir o que Deus faz na vida das pessoas. E uns anos atrás tive o prazer de conhecer o pastor Ivan, um pastor da igreja presbiteriana de Cachoeiro do Itapemirim. E eu participei de um congresso em que o pastor Ivan estava presente. Um homem de Deus, piedoso, que foi alcançado pela graça de uma forma encantadora. E ele deu o seu testemunho de púlpito e depois eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. E ele contou a história dele e basicamente é isso. O pastor Ivan cresceu numa favela do Rio de Janeiro e sem oportunidades, sem expectativas, ele acabou entrando para esse mundo da violência, como acontece com muitos dos nossos adolescentes e jovens, infelizmente. E não só se envolveu, mas começou a crescer dentro do movimento do tráfico lá na favela que ele cresceu. Então ele começou, sei lá, como garoto de recado, depois ele levava droga para não sei aonde, e chegou num ponto que ele era o chefe. E ele disse que ele matou várias pessoas, matou policiais, em trocas de tiro, enfim. E passou a ser procurado pela polícia e fugiu. E saiu do estado do Rio, foi parar no estado do Espírito Santo, e ficou 3 anos morando no meio do mato. 3 anos, escondido no meio do mato, porque ele era muito procurado pela polícia. E nesse tempo, o irmão dele e a mãe dele levavam comida para ele, no lugar onde ele estava. E um dia a mãe dele levou uma Bíblia para ele. E ele começou a ler a Bíblia, porque não tinha nada para fazer, ele vivia o dia inteiro no meio do mato. Aí ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia e o Espírito Santo começou a tocar no coração dele. E as coisas foram acontecendo. As mudanças foram acontecendo no caráter dele, na vida dele. E ele entendeu que ele tinha que dar um passo e honrar aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele e resolveu se entregar à polícia. E ele se entregou e ele não foi preso. A polícia fez lá o inquérito e tal e ele conseguiu responder em liberdade. E depois disso Deus o alcançou de uma forma espetacular e hoje ele é um servo fiel de Deus, pregador do Evangelho,
um homem piedoso, como eu disse, um coração pastoral. Eu amo ouvir essas histórias, porque a Bíblia é linda, maravilhosa, mas ela nos conta o que Deus fez. Vocês estão entendendo? O que Deus fez. Mas quando eu escuto uma história dessas, eu vejo o que Deus faz. Hoje. Um Deus que age em todo tempo. Deus conosco. Que age entre nós. Cura, liberta, restaura. Devolve dignidade. Coloca aquele que está caído de pé novamente. Mesmo quando ninguém dá crédito para aquela pessoa. Isso acontece muito com quem passa pela prisão. A pessoa é presa, ela é estigmatizada pela sociedade. Você sabe que até no documento vem depois, né? A pessoa sai da cadeia e fica marcado no documento dela. Alguma coisa tipo assim, ex-detento, uma coisa assim. A pessoa fica marcada, ela não consegue arrumar emprego direito. Tal. Mas Jesus restaura a dignidade da vida dessa pessoa. Gente, Jesus me libertou, Jesus libertou você. A gente não é melhor do que ninguém, não. Se Ele fez por nós, glória a Deus, glória a Ele por isso. Ele pode fazer por qualquer um. É um Deus que se fez homem, que encarnado, lutou as mesmas lutas que nós. Em tudo foi tentado, mas em nada caiu. E um Deus que, conhecendo o nosso sofrimento, nos ajuda a passar por ele e nos mostra um outro caminho. Para mim isso é o Natal. Para mim esse é o motivo de celebrar o Natal. E eu já vou concluir aqui, mas eu quero que você pense de novo. Por que você celebra o Natal? Eu tenho uma dica para você, você tem que celebrar o Natal como uma espécie de memorial, porque Jesus nasceu. Porque Deus veio até nós. Porque Jesus nasceu na sua vida. Porque Ele conhece as suas lutas. Maurinho, nós fizemos um momento de oração aqui pelos nossos irmãos que estão enfermos. Nunca é uma pessoa que está enferma, é uma família que sofre. Né? É sempre... Ninguém, o Patrick, por exemplo, está no hospital, mas a família do Patrick sofre com ele, os amigos sofrem juntos. Todos nós sofremos, passamos por dificuldades, mas temos um Deus que nos entende, caminha conosco. Isso é motivo de celebração. Não adoramos um Deus que não liga para nós, adoramos um Deus que caminha conosco. Celebre o seu Natal por isso, porque Jesus nasceu. Porque um dia o céu e a terra tocaram e Ele se fez homem. Porque daquele dia para cá nós temos esperança. Coisa triste é viver sem esperança. Tem um amigo muito querido que me disse isso. Edu, o maior pavor da vida de um homem é viver sem esperança. Mas em Jesus nós temos esperança. Celebre porque o Filho de Deus conhece as suas dores, caminha com você e te dá a oportunidade de trilhar um novo caminho. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero orar contigo, mas antes que eu faça a minha oração, eu quero que você fale com Deus. E que você diga para Ele o que tiver no seu coração. Mas que acima de tudo você reconheça que é por causa dele que nós celebramos o Natal. É por causa do que ele fez, porque ele ainda faz, porque ele nos amou e ainda nos ama, e por causa da esperança que ele nos dá. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor, no seu amor infinito, escolheu nos amar. E se fez homem, veio até nós, viveu entre nós e experimentou o que nós experimentamos, sofreu o que nós sofremos e caminha conosco no nosso sofrimento.
Obrigado, porque temos um Deus que é conosco em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor sempre nos oferece um novo caminho, porque nos encontramos contigo e tudo se faz novo. Coloca no nosso coração essa verdade, Senhor, de que essa data, ela só é o que é por causa do Senhor. E coloca no nosso coração esse desejo de honrarmos o Senhor com a nossa vida. Que essa celebração não seja apenas uma troca de presentes, mas um culto ao Senhor, porque o Senhor nos amou e se entregou por nós, tomou o nosso lugar. Abençoa todas as famílias aqui representadas, Senhor. O nosso Natal é em família. Família igreja, família lar, família célula. Abençoa essas famílias. Sem a bênção do Senhor nós não somos nada. E tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós falhamos muito. Nós ainda falhamos muito, erramos. Tem misericórdia de nós. E nos dá a tua bênção, Pai. Que o amor infinito do Senhor seja com todos aqui reunidos. Que a graça do Filho Jesus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos aqui reunidos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e tenha uma boa semana, em nome de Jesus.